meus amores, eu quero só encerrar meu vídeo por hoje, né? Que eu gravei um vídeo muito lindo falando da história da mulher samaritana. Quem nunca conheceu, né? E eu acredito que aquela mulher samaritana, ela carregava muita coisa em cima daquele corpo, né? Mas Deus teve piedade, se revelou para ela e ela foi, né? Se arrependeu de todos os pecados. Igual a Maria Madalena. É aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Mas aprenda, quando Deus se revela para você, que você é batizado com o Espírito Santo, meu filho não vai pecar mais não, porque, por exemplo, se você sabe que matar é pecado, você está matando direto, roubando, se prostituindo, fazendo coisa errada, assim você está atentando no Senhor teu Deus. Jesus disse, não atentai no Senhor teu Deus, né? É Bíblia. E por isso eu quero dizer para vocês, eu não sei o que você está passando na sua vida, se você tem um marido meio bagunçado, um filho meio bagunçado. E, gente, eu gravei uns vídeos aí contando um pouquinho da minha história, né? A minha história é muito sofrida também. Não quero aqui me fazer de vítima, né? Mas minha história é um bocado complicada. Mas eu gravei alguns vídeos aí para vocês. E quem quiser me acompanhar, em todas as redes sociais estou aí. Existe de vida falando as verdades, né? Por isso eu preciso falar a minha história. Hoje em dia eu creio, tudo que eu passei, aquele sofrimento, aquelas coisas, eu me contar para vocês. Me tentar ajudar alguém, eu tentar não, ajudar. Porque você pode estar passando por a mesma coisa, né? É total, né, que eu luto aqui com a minha mãe, que tem uma maldita depressão. Depressão, aquilo não é doença que Deus deixou para aquilo, não. Deus não deixou nada para nós, de doença de ruim. Essa depressão é do maldito, né? Porque assim, tem depressão de vários tipos, né? Eu não entendo bem sobre isso aí. Mas tem uma que é demoníaca mais do que outras. Tem umas que eu não entendo, que a pessoa só xinga 24 horas, é igual a da minha mãe. A minha mãe xinga 24 horas pelo nome daquele bicho que voa e da besta. Esse é o nome na boca dela. E começa a dar tudo quanto é de gente pro diabo. Eu disse para ela, mãe, não dê tudo quanto é de gente pro diabo, que você tem então uma alma. Como é que você vai dar as almas que não é sua pro diabo? Não faça compromisso com o diabo, né? Mas o povo, por isso que eu não entendo a depressão da mãe. Ela não faz nada com ela, é só xingar o povo. E essa Dona Maria Raimunda me faz muito texto quando eu me entendi, acho que antes de eu nascer. A minha avó, a minha tia já dizia que ela era assim. Mas também juntou a depressão, que hoje em dia ela é, eu creio que seja depressão mesmo. Mais nova era droga, cachaça, viu? A minha mãe foi criada ao vento, né? Ao vento, fazendo tudo que o diabo jogou e lançou. Hoje em dia ela está colhendo o que ela plantou. Aprenda. Não pegue toda a semente que o diabo joga. Porque quando você mais na frente, você vai colher. Por isso, plante laranja para você colher laranja. Viu? Como é que você planta laranja, quer colher limão? Como planta limão, quer colher laranja? Por isso nós devemos fazer caminho, semear, viu? Plantar coisas boas, fazer coisas boas. E aprenda. Se você é daquele tipo de pessoa que você não dá amor a ninguém, você nunca desejou o bem a alguém, como é que você pode colher coisa boa? Aí você põe no mundo, distribuindo, né? Distribuindo semente, né? Filho. Pois é, e você não é uma pessoa, não é um pai modelo, não é uma mãe modelo, você só faz coisa errada, né? Os seus filhos vão crescer vendo aquilo. A tendência daquelas crianças é fazer o quê? Ficar tudo errado também. Porque hoje em dia, a gente fazendo as coisas certas, os filhos ainda dão errado e criando. Dona Maria Raimunda, por que você está falando isso? Porque eu carrego muito assim remorso. Porque eu creio que meus irmãos se perderam todos um bocado na vida. Eu culpo a minha mãe, não vou mentir. Por que, Dona Maria? Mãe não manda filho ser errado, sim. Mas ela fazia coisa errada. Ela viu meus irmãos começou a se errar e ela não se impôs, porque ela era mais errada do que eles. Foi criado sofrendo. Por isso que muitos deles se perderam. E sou grata a Deus por meu pai maravilhoso, por ter me salvado. Porque eu estava começando a me perder na vida também. Mas eu peguei a semente boa, né? E eu escolhi o Espírito Santo na minha vida, eu escolhi Deus. E eu tive a minha família e eu fiquei pensando, eu não quero que eu passei nos meus irmãos, para meus filhos. Eu preciso mudar de vida. E decidi mudar. Para a honra e glória do Senhor Jesus,
Está com 4 anos que eu comecei a ser evangélica e para mim é uma bênção do Senhor. Não quero aqui agravar a lei católica, porque a lei católica também é uma bênção. Eu recebi grandes milagres na igreja católica. Lá foi minha primeira semente. Lá recebi o meu batismo, aprendi a perdoar, a amar mais um pouquinho, e lá a semente começou a plantar, né? Só que eu não ligava muito não, que eu ia para a igreja, não ouvia nem a palavra direito, não sabia nem o que o pai estava pregando. Mas a semente, como eu disse, eu fui batizada, o Espírito Santo lá me pegou, E aquela semente, eu só fui regrar, aquela plantinha, molhar, regrar, até que ela nasceu e broiou em mim. E está eu aqui, uma serva do Senhor. Hoje em dia eu me acho uma mulher que eu me tornei maravilhosa, porque eu era viciada, né? Bebia muito, fumava muito, e eu não, viu? Mas hoje em dia eu não sou quem eu era, né? Mas eu não sou quem eu era para trás, não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas estou andando no caminho, viu? Estou andando e vou chegar lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que eu gravo alguns vídeos contando testemunho. Aí hoje em dia eu vivo aqui, né? Casei, criei meus 7 irmãos, né? E estou criando meus netinhos. Deus me deu um netinho autista, o João, que eu gosto de levar ele com você, que tem 4 anos. É uma bênção que o Senhor me deu. Aí luto com o João autista, minha mãe com a depressão, né? Que é a doença do maligno. E aqui naquela correria, viu? Dona Maria Raimundo, com tudo isso que você passa, e a sua mãe lhe xingando 24 horas, despraguejando, lidando, e aprenda. Depois que eu fui aceitar Jesus, eu passei a ser crente em Deus, né? Ela me odiou mais. Vocês estão entendendo? Minha mãe não gosta de louvor, minha mãe não gosta de reza, minha mãe não gosta nada que fala de Deus. Ela só gosta das coisas do mundo. Por isso que eu digo que depressão é doença do maldito. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele vai dar com um burro na água, esse diabo, sabe por quê? Porque ele teve poder sobre para trás, viu? Na minha família. Porque da agora para frente ele não vai ter. Sabe por quê? Porque aqui eu estou ungida, meu filho, por o Senhor. Espírito Santo, meu anjo da guarda. Deus é o meu Pai, viu? Da minha família, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se ele vai cansar, ele não vai aguentar, né? O espírito maligno que acho que rodeia a minha família, a minha mãe, eu não sei, o espírito acompanha qualquer um, se você der brecha ele entra, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus, porque eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus, eu tenho um Espírito Santo que me guia, anda comigo noite e dia, não acordar, não levantar. Por isso, se você está passando por algum problema também, entregue na mão do Senhor. Viu? Entregue e confie. Viu? Confie. Às vezes você entregou, dona Maria, mas não resolveu. Sim, porque não era o momento. Na hora certa, Deus resolve. E aprenda, Deus não lhe dá a benção por metade. Deus, quando vai lhe dar uma benção, ele lhe dá por completo. Se você tem um casamento, o seu marido é um homem barriga cheia, mas é um homem que lhe bate, não é benção. Tá entendendo? Por exemplo, se você tem um filho, ele é um filho ganhador de dinheiro, mas gosta de roubar, isso não é benção, tá entendendo? Se você tem uma casa, que você, tudo, uma coisa dá certo, outra dá errado, não é benção. Porque quando é a benção de Deus, ele lhe dá por completo. Se ele dá um marido, ele lhe dá por completo. Dona Maria, não diga assim não, que eu digo, sim, pode ser errado no começo, mas depois ele se endireita. Porque Deus lhe dá por completo. A vez depende de você. Você sabia que nós somos a coluna da casa. Quando o homem tem de prestar que nós somos a coluna da casa, o homem se ergue. Assiste, comente, compartilhe, que Deus abençoe a sua vida e me diga aí nos comentários. Estou no YouTube, Instagram, TikTok, em todas as redes sociais. Existe de vida falando a verdade, viu? Verdade verdadeira, viríssimo. Viu? Gente, essa sou eu, linda e maravilhosa para Deus, com a minha história.